Graça e a paz, querida igreja. Estava em sintonia com a irmã Daniana, realmente sentindo a presença de Deus aqui, certa de que Deus está neste lugar. O Senhor está aqui no nosso meio e baseado nessa palavra, convido os irmãos para abrirem a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, do 35 ao 38. É só 4 versículos, eu mesma vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem aí, cada um na sua versão. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto: Jesus ia por toda parte fazendo o bem, a seara e os trabalhadores. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos mais uma vez, irmãos. Santo Deus, amado Pai, louvado, exaltado seja o seu nome, Senhor. Nessa hora, Paizinho Santo, Paizinho amado, eu te agradeço, ó Pai, por essa mensagem que o Senhor, com toda a sua instrumentalidade, colocou no meu coração. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, desperta nossos sentidos, desperta nosso coração, para que a tua palavra venha cair, venha germinar, venha adubar e produzir fruto, Senhor, para o seu reino. Perdoa, Paizinho, nossos pecados e tenha misericórdia de nós. É assim que oramos e te pedimos no nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Então, estamos em período de despedidas, não estamos? Um já me parou ali na porta com lágrima nos olhos, né, já chorando. Irmã Claudinha, tá sabendo? Falei, tô. Eu odeio despedida, irmãos. Eu gosto de fazer de conta que eu vou ver a pessoa amanhã. Gosto de fazer de conta, eu vou ver amanhã, tchau. Porque eu odeio despedida. E semana passada, tive também na despedida do amado pastor Jeremias. Também está deixando o ministério aqui e está indo para a sua terra natal. E numa situação parecida com a do pastor, está indo para um lugar precário. Não está indo para um lugar de luxo, não, com asfalto na porta. Então, ele, por ter sido meu mestre, né, meu mentor, meu reitor, meu diretor, meu professor de homilética, me senti na obrigação de ir lá, fazer esse carinho, prestigiar o pastor. Sou bem próxima dos irmãos ali, então eu estive lá, né? Já está todo mundo chorando, mesmo sabendo que ele ainda vai ficar por aqui um pouquinho. Os corações também já estão apertados, contagem regressiva, e aqui também não é diferente, né? Já tá, né? A gente nem quer falar no assunto, vai curtindo ele o máximo que pode, vai aproveitando, tirando ali uma casquinha, que o pastor Antônio é uma bênção, né? Ele estava em luto e ele mandava mensagem para mim, eu ficava até constrangida. Falava, gente, ele que está em luto e ele me consola. E agora a mesma coisa, ele está partindo e é ele que manda versículo para mim. É uma bênção, pastor Antônio, as palavras fluem dele, muita coisa ele fez aqui, né? É notável, né? A congregação saiu de lá daquele bequinho, veio para cá e saiu o quê? Ousadia. Nós não temos que ficar se lamentando pelo que não fez, e sim agradecer e louvar pelo que fez, né? Muita coisa tem sido feita e vai fazer lá também. Então, mesmo com lágrima no olho, a congregação precisa se recompor e acolher o próximo enviado, o próximo missionário, né? Tem que se recompor, secar a lágrima, não vai ficar se lamentando, né? O sucessor chegando com a família dele, não, tem que se recompor, mesmo com o coração doendo ainda, a falta ali apertando, doendo, que nem quando a gente arranca um órgão ou ganha neném, né? A falta ali, não é? Quando a gente ganha neném, a gente ainda não sente aquela cólica. As pessoas arrancam uma pedra da vesícula, depois não fica doendo o lugar. Vai ser assim, com dor mesmo de parto, nós vamos receber o próximo pastor.
Mas até lá, a responsabilidade é grande, né? Quem que está em condições de suceder? Grandes nomes como Jeremias Clarindo Gomes, Antônio de Oliveira Varela, tá certo? É assim? Antônio Augusto de Oliveira, só? Ah, tá. Quem que está apto, né? Quem que está apto, como diz aqui o texto, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por que que os trabalhadores são poucos? Porque o Senhor, Ele passa ali na peneira. Existem alguns requisitos para esses ministros, para esses missionários, homens de Deus, que o Senhor, Ele não abre mão disso, Ele não anula isso, porque se Ele abrisse mão desses requisitos, ia passar todo tipo de bagaceira por aí. Nós iria ver no ministério toda sorte de pastores que tem por aí. Tem, né? Nós vamos ver mais. Então, no verso 35 diz assim, que o Senhor Jesus percorria todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Então, para ser alguém apto a cumprir o propósito do Senhor, ocupar o lugar de pastor nessa igreja, tem que ser alguém, irmãos, que tenha o chamado. Tem que ser alguém que seja chamado por Deus. E o chamado, ele é pessoal, ele é intransferível, ele é uma experiência única com Deus. Não é comodismo. Uma vez eu vi um filme que o rapaz, ele pleiteava uma bolsa no seminário católico, chama Ritual o nome do filme, vocês podem assistir na Netflix. Ele pleiteava uma bolsa porque ele queria sair daquela cidade. Ele trabalhava com o pai, fazendo serviço funerário, a mãe morreu ali, ele ajudou a preparar. Então ele não aguentava mais aquela profissão, aquele serviço, então ele queria sair dali. Então a única forma dele conseguir fazer uma faculdade era ele ir se tornar padre. E quando ele foi para o seminário, ele viu que ele não tinha fé suficiente. Ele viu que ele não acreditava em nada daquilo ali, porque quando ele perdeu a mãe, ele rompeu com Deus, ele virou um ateu, ele negou a sua fé. Então ele não tinha chamado. Então o chamado de Deus, o vocacionado, não é profissão. Não é algo, eu vou fazer porque eu vou me dar bem, como a gente vê nas grandes cúpulas por aí, né? Porque eu vou ter carrão, montar uma igreja, ganhar dinheiro. Não é vocação, não é profissão, aliás, é vocação. É chamado, é abrir mão de muitas coisas, é se abdicar de muitas coisas. Não é para realizar o próprio ego, nem o ego de alguém. Quero que meu filho seja pastor. Eu quero, mas Deus quer. Eu quero que meu filho seja um grande ministro, um grande missionário. Eu quero, mas Deus chamou? Então tem que ser chamado, gente. Pessoal, assim como Maria foi, assim como Moisés foi, assim como Noé foi, e aceitar o seu chamado, assim como Jesus aceitou. Olha o que o Senhor disse, Jesus disse no capítulo 4 de João 34. Diz o Senhor, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua boa obra, viver o seu chamado. É para isso que um pastor é levantado pelo Senhor. O segundo requisito, aqui no versos 36, diz assim, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelha, que não tem pastor. Então, o próximo requisito qual que é, gente? É preparo. O preparo é tudo. O chamado vem logo em seguida, o que o indivíduo faz? Vai se preparar, vai estudar, vai aprender, vai lidar com vidas, vai lidar com famílias. O preparo e o chamado, ele tem que andar de mão dadas. Tem indivíduos aí que não tem o chamado, ele tem o preparo. E ele vai para o seminário assim, sem chamado. Ele vai para o seminário presbiteriano, teológico, batista, até católico. Ele não tem o chamado, mas ele vai. E aí nós sabemos, né, o que dá nisso. Dá uma coisa técnica, complica, porque se torna insensível às vidas. Ele não percebe ali crise dentro da igreja, ele não percebe desgaste. E ele nem sabe, às vezes tem pessoas com problema, tem pessoas com dor, sofrendo, e ele nem se dá conta. Às vezes a pessoa dá sinal que alguma coisa está errada e ele nem sonha, nem imagina. Por quê? Porque ele é técnico.
ele é o que ele aprendeu ali de uma forma técnica, não foi algo pessoal. Ele é razão, ele não é coração. Por que acontece isso? Porque ele não foi chamado. Quem foi que te chamou aqui, não é? Está pegando o caminho errado. Não tem aquele texto que o Senhor fala que o pastor ele tem que deixar as 99 para ir atrás de uma que se perdeu? E se perde uma, se perde duas, se perde três, e o indivíduo nem se dá conta, não está nem aí. Por quê? Porque não tem o chamado do Senhor. Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo hoje, as igrejas, com essa mania de querer inchar, de querer crescer, né? Querer alcançar quem está lá fora. Só que a igreja tem duas portas, gente. Olha aqui, tem uma, duas. Do mesmo jeito que entra, sai. Se o indivíduo não tem o chamado, e aí? Se ele não obedece o que está lá, deixa lá, a ovelha escapou do aprismo, deixa as 99, ele vai buscar aquela lá. Se ele não tem, como é que vai ser? É o que eu já falei, vai sair uma, vai sair duas, vai sair três e por aí vai. O texto diz que o Senhor se compadeceu delas. Isso envolve até o quê? Envolve até crianças, né? Pensou o pastor alheio ao ministério infantil, alheio ali ao berçário, alheio a tudo. Passa pelo casal, cumprimenta o pai e a mãe, a criança está lá com o olho comprido, né? O pastor cumprimenta a criança, dá a mão, ele se preocupa. Quantas vezes eu vi o pastor chamar aqui a galerinha aqui na frente para orar? Vem aqui orar, eu vou abençoar vocês, porque isso é chamado. Quando não tem, há um lugar aqui pertinho de nós, o candidato a pastor até cancelou o culto infantil, quer que as crianças fiquem sentadas no banco ouvindo ele. Muita gente já não consegue ouvir ele, porque ele é um pregador muito técnico. Imagine criança. Criança tem que ouvir a mensagem, tem que ouvir o sermão, mas na linguagem dela, numa forma que ela entenda, né? Já pensou chegar aqui no púlpito? Não obstante, porém, partindo desse pressuposto, e a criança ali. Acho que os jovens que estão lá atrás também não entendem, imagina a criança, né? Então o pastor ele tem que ser sensível a isso, passar pelos meninos, as meninas, cumprimentar, acariciar, dar valor àquelas vidas que no futuro podem estar no nosso lugar, não é? No futuro, Claudinha não vai estar mais aqui. Pastor Antônio logo, logo também não vai estar aqui. Daniana, Samuel, muitos não vamos estar mais aqui. Ou vamos para a glória, ou vamos para outro lugar. E o futuro da igreja são eles. São o presente, né, já são presente, não são nem o futuro. São presente. Então, isso envolve tudo isso, não pode ser técnico. Tem que ter preparo teológico, sim. Tem que ter preparo espiritual, sim. E sentimental também, para cumprir o chamado que ele tem diante do Senhor. O versos 37 diz que, então, ele se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O homem de Deus, ele tem que ter o quê? Autoridade. Para passar pela peneira de Deus, como eu disse, ele tem que ter autoridade. Disse Paulo a Tito, vamos ver o que disse Paulo a Tito, deixa eu abrir aqui. Tito, do 10 ao 16, olha o que diz o texto. Porque existem muitos subordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-las. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha só isso. Esses aqui são os reprovados, esse aí é os cães que estão por aí. O Senhor não nos deixou às cegas.
Já mostrava todos os requisitos daquele cidadão, dos cidadãos desaprovados. E olha só os aprovados, as qualificações dos aprovados, no livro de Timóteo também. 5-9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbítero conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiros, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, essas são os requisitos dos aprovados. Marido de uma só mulher, ter filhos crentes. Isso quer dizer o quê? Que se o indivíduo ele não pastorear a própria casa, como que ele vai pastorear outro lugar? Tem que pastorear primeiro a sua própria casa. A esposa do pastor, isso é um requisito, gente. Ela tem que ser chamada para ser esposa do pastor. A esposa do pastor, ela também tem que ter chamado. Tinha pastores lá no seminário, professores, que não pastoreavam. Excelentes pastores, excelentes teólogos, filósofos. Uma habilidade para lidar com jovem adolescente, mas não pastoreava, porque a esposa não tinha chamado. Queria ficar na igreja dela, onde ela nasceu, com o pai e a mãe. Fui recentemente pregar numa igreja lá no Parque São Miguel. Casal jovem lá, pastor Alexandre Camilo e sua esposa. Um ministério bem difícil, e eles ali no maior gás. A esposa dele envolvida até na construção. Não, a gente fez bazar, a gente vendeu sabão caseiro para ampliar a sala das crianças, porque não tinha condições deles ficar lá. Um testemunho maravilhoso. E vamos ampliar, vamos passar para a parte de cima. Quando eu cheguei na Unida, me converti lá. Acho que o Tiago lembra, pastor Jean, lembra? A esposa dele, a Milka, dava aula de doutrina, trabalhava na secretaria, fazia boletim, envolvida em tudo. A do pastor Aparecido Roberto, a mesma coisa. Envolvida na MCM, envolvida no culto infantil, envolvida até na cozinha. A esposa do pastor, ela não tem que fazer nada, porque o trabalho dela já é cuidar do pastor, da sua casa, da sua família. Só que a mulher, irmãs, ela lê nas entrelinhas. A mulher, ela está aqui, ela vê o que está lá do outro lado da rua. Ela sai para comprar uma bolsa, mas ela viu que o sapato também está barato e logo, logo alguém vai precisar. Ela sai para comprar o chuchu e ela vê que o preço da abobrinha está bom. É assim. Ela parou ali o carro no farol, mas ela vê que passou uma senhora com carrinho de bebê, um senhor com sacola pesada. A mulher, ela lê nas entrelinhas. Se a esposa, ela for omissa ao ministério de seu esposo, ela for omissa à igreja, não vai rolar. Quem aqui foi num casamento recentemente? Quem aqui foi? Alguns irmãos foi? Não, né? Só no da Dani. Qual foi o casamento mais, assim, que você lembra que foi? O seu? Tá brincando? Então, ninguém foi, né? O próximo é da Dani. O próximo vocês prestam atenção. Pergunta para um homem, como que era o vestido da noiva? Como que era a decoração? O que serviu? Tinha grinal da noiva? Tinha cauda? Ai, não lembro. Não sei. Só sabe que é branco. Agora, pergunta para a esposa, para ver, para uma mulher, ela vai descrever tudinho. Porque a mulher é atenta. Ela vai perceber um dia que teve um desconforto lá na cozinha. Ela vai perceber que está tendo um problema na cantina. Quando a esposa do pastor, ela tem chamado para ser esposa do pastor, tem coisa que quando chega no pastor já resolveu. Porque ela está ali com as irmãs, ela trata, ela já sabe, já oraram, já aconselhou, já viu. Quando chega no pastor, já resolveu. Isso quando tem o chamado. Ter filhos crentes.
mesmo que não sejam crentes, mas sejam obedientes, né, de boa índole. É claro que chega uma hora que eles fazem a escolha deles. Uma hora eles fazem a escolha deles, aí nós não respondemos mais. Mas enquanto for pequeno, puder levar pela mão, né? A cúpula aí da Universal, ela proíbe seus ministros, seus pastores de terem filho. É assinado contrato. Não é verdade, pastor? Assina contrato. Todos, eles não podem ter. A igreja dá salário, paga o aluguel, dá todas as condições dele viver. Mas eles não podem ter filho. Até a vasectomia paga. A vasectomia a igreja paga, que é para o casal não ter filho, porque eles alegam que filho atrapalha o ministério do pastor. Só que na nossa denominação nós temos missionários que saem da cidade, saem do país e os filhos vão junto. Quantos testemunhos eu já vi daquele radical? Os jovens falando, olha, saí da escola, larguei meus amiguinhos, agora estou me adaptando aqui de novo. Porque o filho do pastor, ele também tem que ter chamado, né? Esse aqui eu não posso, o meu Samuel, eu não posso chegar sem ele em nenhum lugar que o pessoal já cobra. Mas cadê o Samuel? Cadê? O chamado dele é ser o filho da Claudinha. Eles são rotulados. É o filho do pastor. É a filha do pastor. Não é assim? Já são rotulados. Dê exemplo, viu? Você é filha do pastor. É assim. E não são. Eles são pessoas normais. Mas eles têm que ter o chamado. Têm que ser obedientes. Têm que ter crente. Tem que ser crente. Quando eu trabalhava lá nas Boas Novas, era envolvida no culto infantil, na IBD, dava aula para as crianças e trabalhava nas Boas Novas, eu trazia criança da minha comunidade para a igreja. Passava a galerinha lá na minha casa, ia para a igreja comigo e foram há muito tempo. Até hoje eu visito no hospital, uma noivou, esse mês eu fui no noivado dela, ela mandou a mensagem para mim, tia Claudinha, eu vou noivar, quero muito que você vá. Então, né, nós somos responsáveis por quem nós cativamos. Vou no hospital, infelizmente está preso, vou dar um jeito de visitar também. Então, quando eles frequentavam lá, para mim era tudo igual. Não tinha essa de filho de ninguém ali, era tudo da igreja. São todos aqui irmãozinho, não tem distinção de se é neto do pastor, se é filho da ministra, não. É todos igual. Mas eu sei que nem todo lugar é assim. Uns têm o rótulo. Ah, esse aqui ó, é o filho do pastor. Ó, esse aqui é o filho da Claudinha. Se eu tivesse que exortar, exortava todos. O meu, os do pastor, os de quem quer que fosse. E se tivesse, quando amava, amava também igual. Vamos comer igual. Não tem privilégio. Tinha mãe que vinha até na porta olhar para ver, né? Colocava até a cabecinha assim. Nossa, já está comendo? Falei, já aqui é todo mundo igual, é tudo 5 estrelas. Mas nem todo lugar é assim. Tem lugar que tem rótulo e os filhos do pastor, eles têm que conviver com isso. Vão conviver a vida inteira. Porque é o chamado também. Então, o próximo candidato, ele tem que ter o quê? Chamado. Então, o pastor, ele precisa pastorear a sua casa. Ele tem autoridade na sua casa. Ele tem que ser senhor na sua casa para ele ser senhor em qualquer outro lugar. Verso 7 ao 9, o que diz? Viver o que prega, né, da carta de Paulo. Combater os que contradizem as coisas sagradas de Deus. Se o pastor ele foi para um seminário, ele estudou, ele se preparou, ele tem um chamado, ele não vai aceitar coisa errada, né? Por isso que em assembleia dá tanta briga, né? Em assembleia dá tanta briga, teve até uma na Bíblia, acho que entre Paulo e... Refresca a memória, pastor, que o texto diz que teve cadeirada, pesada e até palavrão. Era quem? Era Paulo e? João Marcos. Por quê? Porque eles eram convictos naquilo que ele aprendeu. Não, eu aprendi assim, eu estou errado. Eu aprendi assim, eu estou errado. Então, se nós aprendemos assim e depois fazemos vista grossa para certas coisas, não pode, não fomos chamados para isso. Então, o texto diz que, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Não está ensinando errado. Ah, mas é assim, não, mas o que a Bíblia diz?
é dentro da palavra, à luz da palavra de Deus. Então não adianta o pastor chegar aqui com toda a sua técnica, com todo o seu somebody love, com todo o seu linguajar bonito. E a Bíblia, o que diz? Até no linguajar. Tem pastores aí que enganam até no linguajar. Fala, né, aquelas palavras e o povo, nossa, como ele prega bem, né? Acho que ele vai no dicionário aí, ele decora aquelas palavras difíceis, aí quando chega lá fala que, o povo fica assim maravilhado. Então não é isso, gente, é pelos requisitos que a palavra do Senhor diz. Amém? O verso 38 diz que, olha só, o 38 de Mateus, da Seara. 38, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua colheita. Então precisa ser alguém enviado. E enviado por quê? Por Deus. Estamos em época de quê? De eleição. Não estamos? A palavra do Senhor diz, lá no livro de João 19:11, que o Senhor respondeu bem assim para o governador Pilatos: olha, nenhum poder do céu você teria. Não, nenhum poder você teria se não fosse dado do céu. Então, até os nossos governantes, quem tem que enviar é o Senhor, é Deus. E como é que nós ficamos por aí, que a gente vê aí no Facebook? Aquela briguinha partidária, né? Não, esse aí é o PT que não presta, tem que sair, está a favor do... Infelizmente, nós votamos nos deputados, são eles que criam as leis. Não, tem que votar nesse aqui, porque esse aqui que vai acabar com essa patota toda. Aí fica aquela briguinha, aquela briguinha, aquela briguinha. E nós nos esquecemos que estamos todos no mesmo barco. O barco vai afundar para todo mundo. O país vai rachar. E nós não colocamos o nosso joelho no chão para pedir um governador, um presidente das mãos de Deus. Não é? O povo fica brigando, atacando. Um atacando o partido do outro, briguinha partidária. Sendo que o governo tem que ser dado pelo Senhor. Mas infelizmente somos nós que escolhemos. E no ministério pastoral é assim também. Somos nós que escolhemos. Nós oramos, pedimos para Deus mandar, mas tem uma preferenciazinha, não é? Tem até uma boquinha de urna. Olha, se a gente ficar com esse aqui, não é? Não tem até uma manipulaçãozinha até no nosso meio, gente. Até no nosso meio. E nós esquecemos que quem envia é o Senhor, a igreja é dele. Mas nós oramos, Senhor, seja feita a sua vontade, mas faz do meu jeito, tá? É assim, irmãos. E quando a gente tem que colocar algo na mão de Deus, é para colocar assim, ó, e deixar lá, entregar. Tem que orar, pedir um obreiro no joelho. Recentemente, numa igreja aqui pertinho de nós, lá na Unida, aconteceu isso, tapinha nas costas. Já tinha um candidato escolhido. O pastor ali, presidente, o manda-chuva, ele não queria eleição. Então já tinha aquele candidato ali pronto para suceder ele. Ó, esse aqui, igreja, que vai ficar no meu lugar. Realmente era uma pessoa, era alguém representável para ficar. Mas não foi assim que Deus quis. E a igreja ficou um tempão sem pastor, porque não ficou nenhum nem o outro. Recentemente está acontecendo isso também pertinho de nós aqui. O pastor, ele mesmo trouxe o candidato e ele mesmo se decepcionou depois e falou, dei um tiro no pé. Está sabendo, né, pastor? Então, não é assim que a banda toca. Quando a gente tem que ter um filho, ele tem que vir com dor. Então, a igreja, às vezes, para receber um pastor, tem que passar por dor. O pastor Antônio vai embora, a gente tem que passar pela dor de se despedir do pastor. Passar pela saudade. Não querer dar o nosso jeitinho, irmãos. Então, tem que ser alguém enviado por Deus, porque o dono da igreja é Ele. A igreja é do Senhor, Ele é o dono das obras. Não petrifiquem o pastor Antônio. Não petrifiquem. Não quero uma cópia dele, um clone dele, porque o pastor Antônio, ele é único. Não exijam que o próximo candidato, não, tem que ser igualzinho o pastor Antônio era. Não vai rolar. Tem que ser alguém enviado por Deus. Tem que ser alguém com chamado, alguém com preparo, alguém enviado e com autoridade para se dedicar às coisas do reino. Então, para concluir, eu quero dizer para o pastor Antônio que o pastor Antônio, ele não é pastor da congregação Parque Flamengo, nem da Unida. Ele é um pastor do reino de Deus. Amém?
O chamado do Senhor é para a sua vida. O chamado de Deus é para a sua vida. O seu chamado, o propósito de Deus com você não depende de lugares, não depende de pessoas, é um particular entre você e Deus, né? Você é ferramenta viva nas mãos do Senhor, é um vaso de honra nas mãos de Deus. Então o Senhor vai ser contigo onde quer que fores. Sei que o pastor é único, né? É único, vai fazer falta? Vai. Mas é assim que o Senhor quer. E para a congregação eu digo, não escolham o próximo pastor pelo sermão, irmãos. Não escolha. Nossa, ele prega bem. Quando está em época de eleição, eles tiram os melhores sermão da pasta. Eles tiram os melhores. Então, não escolha pelo sermão, nem pela forma de falar, como eu falei, o linguajar bonito. Quando eu viajei para Salvador, alguns anos atrás, eu não conhecia meu cunhado. Ele tinha autoridade lá no local, a influência, porque ele foi para o seminário presbiteriano. Então, ele escolhia aquelas palavras, aquele linguajar mais acadêmico para falar. Minha mãe, coitada, com 60 anos, e ele fazendo aquele rodeio para falar. Aí eu comentei com a tia Lourdes dele, falei dele. Ela falou, vixe, minha filha, no seminário é o que você mais vai ver, é isso. Os linguajar, né, aquelas coisaradas todas. Aí um indivíduo desse vai pregar lá na Cristolândia. E aí? O que enriqueceu lá? Vai num culto para jovem, para adolescente, para criança. E aí? Do que se aproveitou? Então não se engane pela forma de falar, pelos termos acadêmicos. Por amizade, por simpatia, por tapinha nas costas, nada disso. E não se desespere se o pastor Antônio partir e ainda ninguém foi eleito. Nossa, não elegeu ninguém assumiu ainda. É claro que o pastor Antônio vai fazer falta. O pastor Antônio é um homem usado por Deus, a humildade em pessoa. O sermão flui dele, né? Eu acho que ele não precisa preparar esboço, que ele abre a boca e aquilo começa a fluir, né? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então eu olho assim e falo, nossa, o pastor Antônio está cheio da palavra de Deus. Então ele vai ser usado lá. Então, gente, não se desesperem. Não se desesperem, porque o pastor maior é Jesus. O dono da igreja é o Senhor. João 10, 4, 18. O que diz? Vamos lá ver? João 10? Deixa eu abrir aqui a Bíblia de novo. Olha o que diz João 10, 14. Olha só. Eu sou o pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, irmãos, o nosso pastor é Jesus. Ele cuida do rebanho, ele vai dar direção, ele vai dar discernimento, ele vai levar o pastor Antônio para cumprir a boa obra lá e vai enviar alguém aqui e vai cuidar dessa igreja. E essa igreja ainda vai impactar esse bairro, essa igreja vai ser ouvida falar. Então, eu deixo para vocês também guardar na tábua do coração, Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Vamos repetir? O Senhor é o nosso e nada nos faltará. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe. E que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. O pastor Antônio me ligou ontem, falou assim, minha querida, tudo certo para amanhã? Eu, sim. Só que o Senhor me deu esse sermão hoje. O Senhor me deu esse sermão hoje, eu espero que tenha trazido entendimento. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.